É curioso a gente pensar que, por exemplo, o paciente que foi fundamental para a gente entender memória, ele nunca vai ter memória disso. O paciente que foi fundamental para a gente entender a memória, que ele vai ficar na memória da neurociência para sempre, todo dia para ele era novo. E aí vocês me perguntam, né, mas o que esse menino fez? Bom, ele, na verdade, ele estava num dia, com os seus 7 anos, estava brincando com seus amigos na frente de casa, e ele foi atropelado por uma bicicleta. Ele caiu de tal forma que ele teve um traumatismo craniano. Depois, quando ele ficou mais velho, com seus 20 e poucos anos, e aí ele já era um adulto, ele começou a apresentar convulsões. Ele começou a ter várias convulsões dessa ao longo do dia. E aí o que eles perceberam, na verdade, é que na fase adulta ele acabou desenvolvendo uma doença que chama epilepsia. Ele tinha 10 dessas convulsões por dia. Então vocês imaginam você na sua rotina, você está andando, acontecia a qualquer momento. Ele estava andando para o serviço dele, ele caía no chão e começava a se debater. Os médicos assim ficaram desesperados, porque quando perceberam essa doença, todos os tipos de tratamento com remédio, nada fazia efeito. Nada conseguia parar as convulsões dele. Naquela época, isso na década de 30 agora, os médicos começaram a falar, o que a gente pode fazer? O médico da cidade dele, então, acabou entrando em contato com outro médico, o médico da cidade dele, Scoville. Ele ficou sabendo de um outro médico no Canadá, que ele fazia uma cirurgia experimental, e que nessa cirurgia eles conseguiam remover parte do cérebro desse indivíduo que estava com a epilepsia, e removendo essa parte do cérebro desse indivíduo que estava com a epilepsia, o paciente ele não apresentava mais as crises. Então era assim, era o último recurso. E a família dele, assim, no ato de desespero, e o médico também tentando fazer alguma coisa para diminuir as crises, topou fazer essa cirurgia. Eles perceberam que as crises desse paciente, essa parte do cérebro que disparava de uma maneira anormal, era bem concentrada nessa região aqui, nessa região mais lateral do nosso cérebro, que a gente chama de lobo temporal. Uma região onde fica o hipocampo. Eles, na cirurgia, então, eles removeram toda essa região, aqui destacado em amarelo, e ainda parte dessa região azul aqui, para tirar o foco da epilepsia, o foco epilético. Quando eles tiraram, conseguiram remover essa parte, e o paciente estava se recuperando da cirurgia, todo mundo estava ansioso para ver como que vai estar a saúde desse paciente. Então, para a família, foi uma alegria. Imagina, o indivíduo estava ali tendo 10 crises por dia, de repente ele não tinha crise nenhuma. E você conversava com ele estava com uma fala, ele estava falando bem, ele estava consciente. Só que eles começaram a perceber um caso curioso. Falou, e aí, como é que você está hoje? E ele virava para o médico e falava assim, mas quem que é você? Desculpa, eu não te conheço. Será que é só porque ele ainda está se recuperando? E esse médico voltava todos os dias lá, e esse paciente não reconhecia mais. Ele sempre falava, mas quem que é você? E isso não só o médico. E esse médico, então, ele pediu ajuda para uma psicóloga, que ficou muito famosa, que é a Brenda Milner, que ela começou a investigar esse paciente. Que tipo de dano, por que será que aconteceu essas alterações? E ela percebeu que aí, no caso, o Henry, ele conseguia lembrar muito bem das memórias da infância dele, mas ele não conseguia formar novas memórias. Eles descobriram que essa capacidade da gente de adquirir novas memórias depende do hipocampo. Então, quando eles removeram o hipocampo desse paciente, o que eles tiraram dele foi essa capacidade de desenvolver novas memórias. Então, foi a primeira vez, e aí diferente do outro trabalho do Lester, que estava assim, a memória está toda espalhada em todo o córtex, eles perceberam assim, não, tem uma estrutura em específico que é importante para a gente formar novas memórias. E essa estrutura é o hipocampo. Ele nunca vai se lembrar disso. Chegar ao ponto assim, de que ele olhava no espelho com 80 anos de idade e ele tomava um susto. Porque a memória que ele tinha é que ele tinha os 20 e poucos anos dele, logo depois da cirurgia.
E eu olhava para o espelho e falava assim, gente, quem que é esse velho? Imagina vocês saem daqui, vocês olham no espelho e tem um reflexo de uma pessoa idosa. Como que vocês sentiriam? Toda essa dificuldade, essa experiência ruim que teve esse indivíduo foi o que possibilitou, infelizmente, assim, infelizmente, por outro lado, a gente caminhar para desvendar esse mistério da memória, entender os mecanismos sobre como isso funciona.